Gente, para tudo que eu tô louca da bunda pra dividir com vocês esse conhecimento maravilhoso que eu tive sobre crenças limitantes. Eu ainda tenho, claro, diversas crenças limitantes, mesmo assim, estando numa fase em que eu tento olhar pra elas e tento jogar luz nessa minha sombra. Mas aí, pra fazer esse vídeo pra vocês, eu acabei olhando pra minha própria história de vida e vendo quantas crenças limitantes eu já tive que não me ajudaram a chegar em lugar nenhum. Muito pelo contrário, só me empacaram, me deixavam triste, me deixavam pra baixo e não conseguia fazer com que minha vida fluísse, sabe? Bom, eu acho que uma das coisas mais bonitas que eu aprendi nesses últimos tempos, assim, que eu aprendi com o coração, é que pra começo de conversa, quem tem crença é o nosso ego. E o ego é um cara danado que faz a gente acreditar em um montão de coisas sem argumento nenhum. Por exemplo, quando a gente escuta alguém falar assim que não vai fazer faculdade de moda porque não dá dinheiro. Primeiro que a gente tem que entender o que significa dar dinheiro para aquele ser humano de Deus que tá falando isso, né? Depois tentar entender, né, gente, quais são os argumentos que de fato comprovam que fazer faculdade de moda não dá dinheiro. Mas quando eu digo argumento, são argumentos válidos, baseados numa pesquisa que você fez, não baseado no que a sua avó te disse. Então tá, a avó Maria era meu maior exemplo de vida e a avó Maria disse que isso não dá dinheiro e a avó Maria disse que isso não é legal. Então eu acredito nisso, que eu nem sei de onde a avó Maria tirou, boto toda a responsabilidade na pobre coitada da avó Maria e fico aqui, ó, falando que faculdade de moda não dá dinheiro. E pior que isso, vivendo uma vida que eu não quero, que eu também não ganho dinheiro, porque eu não vou fazer o que eu quero porque não dá dinheiro. Quer dizer, é uma confusão que a gente faz. Eu acho que a maioria das pessoas que veem o meu vídeo já estão numa fase da vida em que já deu pra entender que a responsabilidade das coisas é tua, assim como a responsabilidade da minha vida é minha. Gente, eu queria muito que o responsável pela minha felicidade, por exemplo, fosse meu marido. Nossa, ia ser muito bom. Nossa, ia ser maravilhoso. Não ia fazer nada, ia só, ó, ficar aqui, ó. Aqui, ó. Ficar aqui assim, ó. E ele lá, responsável pela minha felicidade, mas não é assim. Então vamos lá, bora mexer os culhões, bora pesquisar, vamos entender o que você tá falando, o que tá te limitando e parar de botar a responsabilidade no que o outro te disse que você nem sabe realmente se é verdade, né? Por exemplo, vamos ver o que acontece se eu jogar aqui no Google, bem de forma bem, assim, despretensiosa, essa questão da grana e moda, não é mesmo? Vamos ver o que me dá essa pesquisa nada profunda. Vamos lá. Quanto o mercado de moda movimenta no Brasil, já até apareceu aqui. De cara, já me aparece esse número aqui, ó. 136 bilhões por ano. E daí, né, meu amigo, se 136 bilhões de reais não é dinheiro pra você, pode mandar esse dinheirinho pra cá, que mesmo com o real desvalorizadinho, eu vou amar, eu vou usar, eu vou ser feliz, tá, coleguinha de classe? É claro que eu não tô aqui sugerindo pra vocês fazerem uma pesquisa rasa, mas eu também tô mostrando pra vocês que, de cara, com o mínimo de pesquisa, essa crença de que fazer moda não dá dinheiro é uma teoria que cai por terra, né? Porque ela não é real. Baseado em que você tá dizendo que fazer moda não dá dinheiro? Baseado em, muitas vezes, em coisas que você ouviu de gente que você nem sabe de quem você ouviu. Às vezes você não tem nem a avó Maria pra falar que você ouviu dela. E por que a gente faz isso? Porque o nosso ego, ele tem medo de que as coisas aconteçam. O nosso ego, ele tem medo de que a gente viva uma vida plena, uma vida bacana. Então a gente começa a ter todas essas crenças limitantes que não prestam pra porcaria nenhuma, a não ser pra impedir a gente de viver uma vida que a gente gosta. Então presta muita atenção no que você vem acreditando, no que você toma como verdade. Se você começar a pesquisar sobre o mercado da moda, se você entrar em contato com pessoas, você vai ver que essa história de que moda não dá dinheiro é bem contraditória. Bom, pra quem ainda não sabe, eu sou life coach, embora não seja esse meu papel aqui no YouTube. E um dos meus maiores desafios com a galera é encontrar, identificar quais são as crenças limitantes que as pessoas têm. E sabe por que, gente, isso é tão desafiador, além dessa questão do ego? Porque dói. Como machuca a gente viver 30 anos, 20 anos, que seja 5 anos, acreditando numa coisa que quando a gente vai olhar mesmo pra ela a fundo e pesquisar, a gente vê que não faz o menor sentido. Aí, além de machucar, dá uma vergonha danada, porque você fala, bem, que eu passei todo esse tempo deixando de viver as coisas que eu queria viver por
porque eu acredito numa coisa que nem existe, que eu não me dei o trabalho de pesquisar. Bom, e o ego não quer ser desafiado, né? Então, como assim? Um bundãozinho lá, você vai desafiar o bundãozinho não quer ser desafiado, então o bundãozinho ficar com medo, o bundãozinho começa a colocar um monte de crença aí na sua cabeça. Pra quê? A troco de quê? Por que você ainda não foi fazer faculdade de moda? Por que você não foi viajar? Por quê? Mas por quê? Gente, eu diria que em 90% dos casos não tem um argumento real. Óbvio que é real porque você sente, mas aquilo foi criado, Chegou e-mail aí. Aquilo faz parte de uma crença limitante. Você escolheu acreditar naquilo mesmo que inconscientemente e agora não sabe como sair desse encalacro. Bom, então por que eu tenho que sair desse encalacro? Por que essa crença limitante é tão ruim Porque toda crença que te limita não permite com que você viva sendo você. E aí a gente só se dá bem na vida, a gente só é uma pessoa próspera, e eu digo prosperidade no sentido mais amplo da palavra, quando a gente está agindo com a nossa excelência. Então quando você está sendo você, e ser você mesmo não significa que você tem que sair por aí vomitando suas verdades para todo mundo, falando o que você pensa. Ser você mesmo, agir de acordo com aquilo que você é, com aquilo que sua alma se sente bem e feliz, meu filho, tá muito longe de você sair por aí vomitando suas verdades, tá? Vamos voltar aqui pra coisa do, né? Volta aqui comigo. Então essas crenças limitantes, elas reprimem muito quem a gente é. Elas fazem com que a gente viva uma vida que não tá nem perto de ser aquilo que a gente sonhou pra gente. A gente só consegue ser essa pessoa bem-sucedida que a gente tanto deseja, que a gente tanto vê nos outros e que a gente quer, quando a gente tá sendo a gente mesmo. Olha que lindo isso. Que maravilhoso da vida é isso. Seja você mesmo pra conseguir. É lindo isso, gente. Parece que não é bonito? Não seja você, se é a coisa do você. Não dá pra gente achar que a gente engana a nossa alma da mesma forma que a gente engana uma criança falando que se ela não comer o jantar, o homem do saco vai vir catar ela. Meu amor, não dá pra enganar a alminha. A alminha sente o que a alminha sente. Não dá pra você enganar a alminha, você engana seu amigo, seu maridinho, né? Esconde muita coisa do marido, não sabe. Mas a alma não dá pra você enganar. Tá? Isso é triste porque o universo, todo mundo precisa que você seja quem você é. O universo tá lá, esperando você tirar essa bunda aí do sofá, e fazer o que você nasceu pra fazer. Que ele precisa de você, o meio ambiente, o meio em que você vive, as energias, pra que tudo se equilibre. A gente precisa que todo mundo esteja agindo no seu máximo. Só que o seu máximo, o seu melhor, o que você gosta de fazer é diferente do que eu gosto de fazer. Por isso que a gente precisa de você do jeitinho que você é assim, esquisita, louca, engraçada, séria, entendeu? É só pra você ser você. O ser humano é muito louco, né? Porque a gente acha que é mais fácil ser outra pessoa do que ser... Porque ser você já tá aí, ser o outro é algo que você, eu consigo te pegar? Chego perto aqui, eu consigo pegar você. Mesma coisa que ser outro, tá? Enquanto que se eu quiser ser eu tô aqui, tô me tocando aqui, Entendeu? Eu tô aqui, é a mesma coisa, gente. Tá entendendo? Se você precisar de ajuda, já sabe, se vira. Brincadeira. Se vocês precisarem de ajuda, eu sou coach, tem psicólogo que ajuda muito nesse processo de autoconhecimento também. Tem vídeo na internet, tem livro. Vá buscar sua ajuda, vá buscar as coisas que você precisa fazer pra você se tornar uma pessoa melhor o quanto antes, porque quanto antes você começar a agir, meu bem, melhor é pra você e só pra você. E lembre-se, não importa o que você tem na vida, o que você tá vivendo, onde você mora, que carro você tem, que trabalho você tem. Se por um acaso você não tá sentindo que as coisas estão legais, é porque certamente, no fundo, elas não estão. Mas calma, que com carinho, cuidado e prestando atenção em você, dá pra ajustar as coisas de novo, sim. Dá pra colocar a vida nos trilhos de novo, sim. Claro que eu acredito nisso, senão eu não ia ser coach. Mas é isso. Super beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!